Se você morrer, para onde vai a sua alma? Quando a gente fala de inferno, algumas pessoas falam misericórdia, mas o inferno existe. Está escrito na Bíblia. O inferno é para pecadores que não se arrependem. É para pecadores que não mudam a sua rota. O inferno é para pecadores que continuam na prática do pecado. O céu é para pecadores também, viu, queridos? Mas é para pecadores que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados. Para pecadores que mudam de rota, que transformam diante da palavra do Senhor. Então Paulo está nos exortando a andar de maneira santificada, crendo que Jesus Cristo está nos vendo em todo o tempo. Ele não precisa voltar para você se arrepender dos seus pecados. Você já deve se arrepender agora e viver uma vida de santidade agora. Paulo preso precisa exortar uma igreja, porque nós como igreja temos andado de maneira deliberada demais, sem temor demais, sem amor demais e com falta de arrependimento genuíno. Lembrando que arrependimento genuíno é aquele que você se arrepende e não comete mais. Porque se você disse que se arrependeu, você chorou, gritou, esperneou e voltou a fazer, isso não é arrependimento genuíno. Isso é remorso. E Jesus não vai buscar uma noiva com remorso. Uma noiva que um dia está lá, outro dia está cá. Jesus vai buscar uma noiva que se arrepende verdadeiramente, genuinamente, que muda as suas atitudes, que não chora, mas daqui 3 meses volta a fazer, uma noiva que tem temor ao Senhor. Queridos, essa tem sido a minha oração nesses últimos dias. Deus, me dá temor no coração. Eu preciso temer ao Senhor, porque o que tem de crente que já não tem mais temor ao Senhor. Como anda o seu coração, querido? Será que você é um homem ou uma mulher que tem temor ao Senhor? Ou não? De repente, pastor, eu estou meio desligado mesmo, estou muito ligando. Hoje Deus está com o cajado dele, não batendo, mas puxando a gente, falando, enfim, volta a ter temor no seu coração. Volta a se encontrar comigo na sua casa. Volta a pegar a sua Bíblia e ler. Queridos, porque o que tem de crente que não lê a Bíblia está assustador. Eu fiz um devocional com as mulheres, repetia de mulher falando, pastor, eu não oro, eu não lia dessa forma. Gente, que assustador, vocês são crentes ou não? Crente que não ouve a palavra de Deus, diz que é cristão, mas não lê a Bíblia. Diz que é cristão, mas a Bíblia está aberta na mesma página há 1000 anos. Diz que é cristão, mas não jejua. Diz que é cristão, mas não ora, não fala com Deus, não pede direção de Deus. Que crente é você, irmão? Que crente somos nós? Deus está nos chamando para voltar à palavra. Amém? Maravilha. Isso aqui é fonte de vida. Deus está nos chamando para voltar a ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia e leia, ouça, veja o que Deus quer te falar. A palavra é exatamente a palavra de Deus. Quantas pessoas viajam horas para ir buscar a revelação de profetas quando está com a palavra de Deus fechada na cabeceira? Quantas pessoas passam horas e horas no YouTube assistindo milhões de pregadores com a Bíblia fechada em casa? Deus está chamando, querido, está dizendo, ei, volte a ler sua Bíblia.
Eu quero falar com você. Não quero usar pessoas. Não preciso de pessoas para falar com você. Quero falar com você de maneira pessoal. Pessoalmente, eu quero que você me chame para o quarto. Deus falando, eu quero que você me chame. Eu quero que você ore mais. Às vezes você está buscando em profetas o que Deus quer falar com você, querido. Você já parou para pensar que Deus tem saudade das suas orações? Das orações feitas naquele primeiro amor, das orações feitas quando o seu amor era imenso por Jesus. Deus tem saudade do seu tempo com Ele. E o problema é que nós estamos buscando em outros lugares, quando a fonte de vida eterna está nas nossas mãos. Deus está nos chamando para um arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro, volto a dizer, é aquele que você muda a rota, é aquele que você não comete mais o pecado, é aquele que você evita, porque você sabe da fraqueza da sua carne, então você não fica ali dando uma olhada para ver se está tudo bem, mas você sabe que se você ficar perto você vai cair, então você corre para o outro lado. O nosso erro é achar que somos fortes demais, queridos. Muitos dos nossos caem porque acreditam na própria força. Acredita que nunca mais vai cair naquele pecado. E aí fica ali muito perto. Quando assusta, já caiu. E a Bíblia fala: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E algumas traduções está escrito exatamente isso: aquele que pensa estar. Porque na maioria das vezes, quando a gente pensa que está de pé, na verdade a gente não está. A gente só pensa. Então nós temos que tomar cuidado, porque a palavra diz que o diabo está ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. E como está a sua vida? Será que o diabo tem ganhado legalidade na sua vida? Amados, porque está muito feio como a igreja tem se movimentado. Alguns olham de fora e acham lindo o nosso trabalho. Está bonito, não está? O nosso trabalho. Mas quando olha no meio, as fofoquinhas, as conversas fiadas, a falta de santidade. É necessário que um homem preso exorte uma igreja livre, porque nós não estamos mais sabendo viver em santidade. E hoje Deus está te chamando para a santidade, para a santificação, para a transformação, para que você não seja um membro do corpo de Cristo inflamado, mas que seja um membro do corpo de Cristo sarado. Deus está te chamando para a santificação, querido. Paulo, ele vai usar uma expressão, ele fala assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Amados, é um clamor que Paulo está fazendo. É um clamor, ele está pedindo: gente, por favor, eu clamo a vocês, andam da maneira certa. Eu clamo a vocês, santifiquem a vida de vocês. Vocês foram chamados para ser luz deste mundo, sal desta terra. Não ande como as pessoas do mundo andam, mas andam na luz, porque na luz as trevas não entram. Mas o problema é que alguns têm trago as trevas para a luz, quando na verdade a luz é que precisa ir para as trevas iluminar. Paulo está clamando. Eu vejo Paulo chamando a gente de crianças, meninos na fé, dados a algumas discussõezinhas bobas, não é? Fazendo cara feia para algumas pessoas, tratando com indiferença, fazendo acepção de pessoas na rua. Irmãos, vós sois a luz deste mundo. Vós sois a luz deste mundo.
Nós somos a luz do mundo, irmãos. Que não haja trevas em nós. Precisamos viver uma vida cristã, genuína, verdadeira, santificada. Que decide estar em Cristo e vive verdadeiramente como fala. Não somente fala, porque falar até papagaio fala, mas que vive o que fala. Que vive o que prega. Que ama ao Senhor. Porque o que tem de crente que usa uma máscara da igreja e lá fora tem uma outra vida. Crente que dentro da igreja é crente, mas lá fora só Jesus sabe. Irmãos, eu lembro quando o pastor Diego me deu uma Bíblia, a gente era noivo, namorado, nem sei o que a gente era alguma coisa, estávamos juntos. Ele me deu uma Bíblia bonita, take. E eu muito religiosa, colocava aquela Bíblia aqui debaixo do meu braço como se fosse um desodorante, né? Tem muita gente que só usa a Bíblia só para aliviar. Mas a Bíblia é para ler, tá, gente? A Bíblia é ler. E aí eu andava com aquela Bíblia, era grande, e me achando e mostrava a minha religiosidade. Um dia um profeta me falou na porta da igreja e falou assim: eu vou tomar essa Bíblia de você. Eu disse: por que você vai tomar minha Bíblia? Porque Deus está me falando que você nem lê. Você sabe que alguém arrancar sua máscara na frente dos outros? No meu interior eu falei: Deus, misericórdia. Eu não leio isso. Mas deixa se eu levar minha Bíblia. A partir de hoje eu vou ler. Então, o que tem de cristãos usando máscaras? E ser crente daquela porta para dentro é muito fácil, irmão. É só sorrir, dar a paz do Senhor e está tudo bem. Não é assim? Você é provado quando você está lá fora. Porque enganar eu, enganar o pastor, ainda é normal, somos seres humanos. A gente não é FBI para vigiar a vida de ninguém. Mas Deus, ninguém engana. De Deus não se zomba, ninguém engana a Deus. E no momento certo a justiça vem. Porque a justiça de Deus não falha. Amém? Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Paulo está dizendo assim para você, irmão, irmã, você é chamada por Deus. Você é escolhida desde o ventre da sua mãe. E como você está andando? Você tem um chamado na sua vida. E como vai a tua alma? Como você tem andado? Rogo-vos que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. Ande com dignidade, porque Deus foi o Senhor que te chamou. Deus é o Senhor que te escolheu, mesmo quando ninguém dava nada por você. Deus já havia te escolhido. Você crê nisso, querido? Deus escolheu você. A Bíblia fala que nós fomos eleitos em Deus para a obra dele. E como nós temos reagido diante desse chamado? Aí eu vejo Paulo na cadeia gritando: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Paulo está alertando: irmão, você é chamado por Deus, tem propósito na sua vida, mas como você está andando? Tem propósito na sua vida, mas será que você tem santificado a sua vida? Tem propósito com a sua vida, será que você tem valorizado o chamado do Senhor? Será que você tem renunciado aos prazeres deste mundo? Porque nós vemos cristãos que querem ser crente na igreja, mas que ainda querem satisfazer a carne. Cristãos que querem buscar Jesus, querem ir para o céu, mas querem continuar no pecado. Queridos, nós somos templos do... Vocês estão aí, né, irmãos? Nós somos templos do... O Espírito Santo é santo, sim ou não? É santo, puro, imaculado.
Isso era o que nós temos buscado para nós, queridos. Nós vemos hoje, nós sabemos, os nutricionistas dizem que a gente é o que a gente come. E muitas das vezes eles se preocupam com o que a gente come, porque a gente tem um receio do que vai causar no nosso corpo, não é assim? Mas nós não temos cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que engorda a nossa alma. Preocupamos com esse corpo carnal que volta para a terra, volta para o pó, mas e a nossa alma? Tem alimentos que nós assistimos e entra em nossa alma, ouvimos e entra em nossa alma. E para onde vai a nossa alma? Porque a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Então nós temos que renunciar a algumas coisas que nós temos assistido. Nós temos que renunciar a algumas coisas que nós temos ouvido. Nós precisamos não preocupar somente com o nosso corpo carnal, mas nós precisamos nos preocupar com a nossa alma, com o que tem entrado em nossa alma. Precisamos nos santificar, amém, igreja? Precisamos nos santificar. Você precisa andar em santidade. Você precisa, querido, cuidar com o que você vê. Você está no tempo de Big Brother. E não entra na minha cabeça como mulheres e homens cheios do Espírito Santo conseguem assistir aquilo. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, Ele é santo, como que você assiste aquilo? Talvez valha a pena a gente se enxergar e olhar para dentro de nós e ver se realmente é o Espírito Santo que está habitando dentro de nós. Porque tem coisas que não tem como ser o Espírito Santo. Eu acho que vale a pena a gente se analisar e ver se realmente o Espírito Santo está assistindo a esse tipo de coisa. Vamos andar, que vocês estão muito sérios, gente. Dá uma risadinha aí, só para eu conseguir continuar. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Você é chamado? Tem alguém aqui que tem chamado do Senhor? Quem sabe que tem um chamado? Levanta sua mão, deixa eu te ver. Quem não levantou sabe que tem, mas está verdade. Ah, só uma forma todo mundo. Né? Todo mundo sabe, chamado. Ninguém está na terra à toa. Deus tem um propósito com a sua vida. Se você está nessa terra, pronto, tem um chamado. Deus tem um propósito com a sua vida. Então, Paulo está dizendo: ande como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros. Aí ele nos exorta a andar em humildade. Paulo está dizendo: irmã, entenda que você não é melhor que ninguém. Ande com toda humildade. Ande como Cristo andou nessa terra. Humildade no seu coração. Não ache que você é melhor do que fulano, do que ciclano. Seja humilde. Tenha humildade no seu coração. Seja como Cristo e use Cristo como seu exemplo. E continua dizendo: com mansidão. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Às vezes falta mansidão no nosso meio, igreja. Paulo está nos exortando a andar em mansidão. Não briguentos, não com gritarias, não com murmurações, mas com mansidão. Paulo está nos exortando: sejam humildes, sejam mansos. O diabo ele tem se infiltrado em nós e às vezes nós damos algumas desculpas, dizendo: é meu temperamento, eu ajo assim porque eu nasci assim, é meu jeito. Deus está dizendo diferente, a Bíblia está dizendo: sejam mansos e humildes. Mas eu sou colérico, pastor. Seja manso e humilde, domine o seu temperamento. Amém? Deixa Jesus domar você. O Espírito Santo tem domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo domar você.
Porque não é comum cristãos raivosos, briguentos, murmurentos. Não é comum cristãos que espancam filhos, espancam a esposa. Irmãos, em nome de Jesus, se consertem com Deus. Vamos nos consertar com Deus. Porque o que tem de criança que fala que o pai espanca, e a gente olha, mas o pai é tão crente. O fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, irmãos. Temperamento colérico não é desculpa para bater em ninguém. Temperamento colérico não é desculpa para viver uma vida de gritaria. Se santifiquem, sejam humildes, sejam mansos. Sejam como Cristo lá dentro da sua casa. Porque o que tem de criança que tem pavor da nossa igreja não é brincadeira. Eu não estou falando de igreja do vizinho, não, estou falando da nossa. Porque o pai faz, mas bate, espanca. A mãe espanca. Irmãos, sejam humildes e mansos de coração, irmãos. Cristo é o seu exemplo. Se Jesus não faria, não faça você também. Seja cristão para os seus filhos, seja cristão para a sua esposa. Esposa, seja cristão para o seu marido, porque o que tem de mulher rebelde, bagunceira, que quer ser o cabeça. Aí algumas dizem assim: eu não sou o cabeça, não, mas eu sou o pescoço. Gente do céu, misericórdia! Gente, o cérebro está onde? Alguém me fala, por favor? Eu esqueci, é aqui, né? É o cérebro que manda informação para pessoas, né? Só para atualizar. Você não é cabeça, você não é pessoa de ninguém. Jesus Cristo nos chamou para ser submissas ao nosso marido. E é tão difícil, mas tem que obedecer. Marido, Jesus te chamou para ser o cabeça dessa mulher. Aí você deixa a mulher tomar conta de tudo, pagar conta, pôr ventilador, pôr galão, trocar gás. Pelo amor de Deus! Cumpra cada um com a sua missão nessa terra. E a sua missão começa na sua casa. Cada um cumprindo o seu papel. Não é possível que um preso terá que nos exortar, porque na nossa liberdade virou uma bagunça. Filhos, obedeçam seus pais, para que seus dias sejam prolongados nessa terra. Sejam obedientes. Mulheres, sejam submissas, como a igreja submissa a Cristo. Maridos, sejam cabeças e amem as suas esposas, como Cristo a si mesmo se entregou pela sua igreja. Se entregue pela sua esposa. Não é bater na sua esposa, é se entregar por ela. Não é gritar com a sua esposa. Quem lembra que lá na Bíblia diz que a mulher é a parte frágil? Está escrito isso? Ah, gente, já vi. A mulher é a parte mais frágil, é verdade. Um grito, a mulher desaba. Então, tome cuidado, gente. Cuide da preciosa que Deus te deu. Cuide da família que Deus te deu. Quando Jesus voltar, Ele vai pedir conta da sua família. Primeiro, não vai nem te perguntar se você cantou, se você pregou, se você tocou, se você ganhou almas. Cadê a sua família? Seu primeiro rebanho. Aí talvez vocês vão falar assim: meu pai era crente só dentro da igreja. Irmãos, Deus está nos exortando para que sejamos como Cristo primeiro dentro da nossa casa. Que sejamos luz primeiro para os nossos, para o rebanho que Ele já nos deu. E aí sim, amados, nós ganharemos muitas almas. Porque a nossa casa tem poder de nos condenar ou de nos confirmar. Vai depender de como nós agimos lá. Amém, irmãos? Então vamos continuar. Humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros, em amor. Porque tem gente que fala: eu suporto fulana, e vira a cara para o outro lado. Jesus está dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. Às vezes é tão difícil amar algumas pessoas, não é verdade, irmão? Jesus, tem gente que é difícil de amar. Tem gente que, meu Deus do céu. Mas
por isso? Irmãos, Jesus me ensina a amar aquela pessoa. Eu não consigo. Eu oro isso direto, tá, gente? Vocês acham que a gente sai olhando todo mundo assim de boa? O Espírito Santo precisa operar uma obra dentro de nós. Amados, é necessário oração. Deus, me ajude a amar aquele irmão. Deus, me ajude a amar aquela irmã. Mesmo que talvez a pessoa tenha te ferido, tenha te machucado, tenha feito coisas ruins para você, é necessário suportar em amor e liberar perdão, querido. Porque sem perdão, como você vai entrar no céu? Se Jesus voltar, imagina você não entrar no céu porque tem raiva de alguém, porque não perdoa alguém que te fez mal. E por mais que a pessoa te fez mal por longos anos, é necessário liberar perdão. É necessário, querido. É necessário liberar as pessoas. Suporte um ao outro em amor. Uma forma que deixa um pouco mais fácil isso é você conseguir olhar para as pessoas vendo elas como uma alma. Aquela pessoa que talvez você não gosta tanto é uma alma que Deus quer salvar. Essa pessoa que aqui está na igreja e que de repente você nem cumprimenta ela porque já te fez alguma coisa, é uma alma que Deus quer salvar. Nós precisamos começar a olhar um para os outros e ver a alma que Deus quer salvar. Com os nossos filhos, mesma coisa. Olha para os seus filhos e veja eles como alma que Deus quer salvar. Olha para a sua esposa e veja ela como uma alma que Deus quer salvar. E assim vai ficar mais fácil você conseguir amar as pessoas. Mas se você não consegue amar ninguém, olhe por você, querido. Olhe por você. Fala, Deus, em nome de Jesus, eu não consigo amar as pessoas. Eu prefiro me excluir das pessoas. Deus, em nome de Jesus, me ensina a amar as pessoas. Nós precisamos aprender a amar. Suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Continua dizendo, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. No verso 14 diz, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Queridos, a forma de não sermos enganados pelos falsos profetas hoje é lendo a nossa Bíblia. Porque o que mais tem hoje é falso profeta. O que mais tem hoje, a gente que vai chegar em você vai dizer, estou sentindo de te falar isso e te dar uma profetada. Queridos, tome cuidado com essas pessoas que todo dia estão sentindo de falar alguma coisa com você. Eu corro dessa pessoa e eu quero te convidar, corra você também. A palavra de Deus está acessível a você. E eu não estou dizendo que não existe profeta nessa terra. Existe. Mas onde você estiver, Deus vai trazer ele, assim como foi com Davi e Samuel. Toma cuidado com essa pessoa, com essas pessoas que todo dia te vê, tem algo de Deus para te entregar. Que estranho, Deus não fala com você pessoalmente, não? Porque se todo dia precisa de alguém para falar, parece que Deus não está falando com você. Porque se Deus, acompanha esse raciocínio, se Deus fala com você todo dia, por que toda vez tem que vir um profeta falar com você? Será que você está ouvindo a voz de Deus? Ou será que um profeta rodando, falando em línguas, tem mais valor para você do que o próprio Deus falando?
Tome cuidado, porque o que tem levantado de pessoas, eu não vou nem dizer falsos profetas, pessoas emocionadas, não sabe discernir o que é Deus e o que é emoção, e quer vir profetizar na nossa vida. Eu tenho 3 filhos, né? Eu fui para o Rio de Janeiro numa viagem para uma conferência pastoral. E fomos em uma igreja porque a casa que nós hospedamos era de um amigo do Diego. Então, como paga, eu achei que ia na igreja dele. Pagamos a dívida, toda a dívida. Chegando lá, tô vendo aquela rotação. Gente, eu não tenho nada, eu já rodei muito, por favor, não me levem a mão. Mas tô vendo aquele fogo estranho, irmãos. Peço a Deus de sempre minto. Estou vendo que tinha um fogo estranho naquela igreja. Eu estou assim, Senhor, por favor, não deixa ninguém vir me entregar para o inferno, não. Pelo amor de Deus, Senhor, me livra disso. Mas Deus queria me provar naquele dia. E aí, irmãos, acabou o culto, eu já estava louvando a Deus, graças a Deus, ninguém veio me entregar para o inferno. Quando eu disse isso, veio um rapaz sapateando, gritando na minha direção. Eu quis correr, mas eu fiquei. Irmão, você sabe o que esse profeta me pegou? Tendo 3 filhos, irmãos. Que Deus iria abrir minha madre. E iria me dar gêmeos ainda. Você imagina com 5? Arrependido em nome de Jesus. E é toda uma coisa para nos ludibriar, né? Se é uma pessoa boa, ele fala, amém. Irmão, tenha discernimento. O diabo é muito astuto, ele sabe como ludibriar você. Ele sabe como você sente. Gente, se pessoas capacitadas conseguem nos ler pela nossa forma de agir, imagina Satanás. Pela forma com que você se expressa, ele sabe o que falar para você. E aí esse cara fez um negócio e que Deus está me mostrando em roupa rosa, misericórdia. Quando ele acabou, ele falou assim, amém, irmã? Falei, amém não. Amém não, irmão. Eu já tenho 3 filhos já. Diante de Deus, falei isso na igreja. Eu já tenho 3 filhos e sou ligada com a permissão do Senhor. Discernimento. Toma cuidado. Porque às vezes a gente fica meio envolvido dentro dessas igrejas. Deus, fala comigo. Usa alguém. Aqui, ó. O que Deus vai usar? Eita, aleluia. Eu vejo Deus falando para você, abra a sua Bíblia. Aleluia. Amém? Não estou dizendo que Deus não usa. Deus usa, tá? Mas eu tenho certeza que Ele vai confirmar em você. Não vai ser essa doideira esquisita, não. E não foi a primeira, eu estou contando só uma, porque as outras vezes eu não desmascarei. Aí eu acredito que dessa vez Deus me provou. Mas vamos lá, para voltar aqui, que nós estamos saindo do lugar. No verso 15 está escrito assim: antes, seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amados, eu vou te explicar isso já, mas deixa eu te lembrar. Nessa pandemia surgiu um mito, né? Que nós somos a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Você não é a igreja de Cristo, amém? Amém. Você não é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Você sozinho é templo do Espírito Santo. Você sozinho é um membro deste corpo. Unidos, formamos o corpo de Cristo. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Não uma pessoa sozinha que se diz igreja. Nós, unidos, formamos essa igreja. E este verso que nós acabamos de ler diz que se estivermos bem ajustados, a igreja de Cristo cresce. O corpo de Cristo cresce. Nós aprendemos que se cada membro decide se posicionar da maneira certa, se cada membro está bem ajustado ao corpo,
O que falta em nós é que alguns membros se posicionem no corpo de Cristo. O que falta na igreja do Senhor é que alguns membros se levantem para a obra do Senhor. Deus tem hoje 2 chamados para nós. Primeiro, consertar a sua vida, sair do fingimento, arrancar as máscaras, arrepender dos pecados, viver uma vida de santificação. Segundo, servir no corpo de Cristo. Porque você já imaginou, querido, se meu pé agora decide, fala assim, eu não quero mais fazer parte desse corpo, vou sair correndo e vou para a rua. O que vai acontecer com esse pé? Ele vai apodrecer, não é verdade? Porque um membro fora do corpo apodrece. Mas o corpo vai continuar normal, talvez vai precisar de uma muleta. E é assim com cada um de nós. Você precisa entender o seu chamado nesse corpo. Você é membro deste corpo. E Deus te chamou para trabalhar neste corpo. Não para ser um membro adormecido, dormente, mas para ser um membro que funciona no corpo. O segundo chamado de Deus para você é para que você se posicione para servir a Cristo, para servir a igreja, porque todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Para que a igreja de Cristo cresça, é necessário que você se posicione. Amém, queridos? Se coloca de pé no seu lugar, queridos, para que todos consigam prestar atenção. Eu sei que esse tipo de mensagem, da metade para lá, a gente já não está muito ligado mais, né? Mas preste atenção. Às vezes a gente coloca a culpa do crescimento da igreja nos pastores. Quem já colocou a culpa em nós aí? Não precisa levantar, bobão. Tá tudo bem, eu te perdoo. Só que a culpa é nossa, é dos membros que não fazem nada. A culpa é dos membros que não se posicionam. Porque aqui está escrito, eu vou ler de novo, presta atenção, por favor. Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, quando você é cristão genuíno, que se arrepende dos seus pecados, se posicionar neste corpo, verdadeiramente a igreja de Cristo vai crescer. Deus está te chamando para o arrependimento e está te chamando para trabalhar nessa obra. Amém, queridos? É um chamado de Deus para você. Mas ande dignamente, ande com dignidade na vocação que foi te chamado. Santificando a sua vida, santificando, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, amados. Quem não pecou hoje pode tirar aí a primeira pedra. Todo mundo pecou. Todo mundo peca. Mas eu estou convidando você a lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, a se arrepender verdadeiramente, a se santificar em Deus. Deus está te convidando a isso. Você pode colocar sua mão no seu coração? Talvez alguma parte nessa mensagem te incomodou muito. Você vai orar justamente por essa parte. Talvez você tenha sido uma pessoa iracunda, uma pessoa que briga à toa, que não leva desaforo para casa, que é colérico e se entregou a este temperamento. Talvez você tenha sido uma pessoa desonesta, agindo com desonestidade com algumas pessoas, e Deus está te chamando para se santificar. A Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. Está escrito assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais.
Antes trabalhem, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ama no seu coração. Jesus tem um chamado para você. Jesus chama você agora para o arrependimento, para a mudança de comportamento, para a santificação. Talvez você não tenha levado a sério a vida com Cristo. Talvez você tenha vivido uma vida dupla, que é uma coisa, mas na escola é outra, na faculdade é outra, no trabalho é outra. Deus está te chamando, querido, para se arrepender verdadeiramente. O Rei está voltando. O Rei está voltando e Ele deseja te encontrar preparado para isso. Talvez você precise se arrepender porque dentro da sua casa você não tem sido Jesus Cristo lá naquele lugar. Talvez os seus filhos não veem Jesus Cristo em você. Talvez a sua esposa não veja Jesus Cristo em você. Talvez o seu marido não veja Jesus Cristo em você, querido. É tempo de arrependimento. É tempo de consciência de que Jesus está voltando. E Ele irá buscar uma noiva adornada, não uma noiva machucada, ferida, suja, mas uma noiva que está limpa, porque lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Você pode orar isso: Jesus, eu quero lavar as minhas vestes nessa noite. Jesus, eu quero lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus, eu quero que o Senhor me santifica. Jesus, eu quero que o Senhor limpa o meu coração. Limpa a minha alma, Senhor, de todo pecado que tenho ouvido, assistido, falado. Senhor Jesus, venha nos santificar, venha nos perdoar. Venha lavar as nossas vestes, venha lavar o nosso coração, Jesus. Nós pedimos ao Senhor que haja no nosso meio verdadeiro arrependimento. Querido, eu não sei se você tem coragem de orar isso, mas você pode orar, se você tiver coragem, dizendo: Deus, se há máscaras em mim, arranque nessa noite. Eu desejo me ver, Senhor. Eu desejo ver quem eu tenho sido, Senhor. Eu desejo ver as minhas sujeiras, Jesus. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, querido. Talvez você pense que está firme, que ninguém está vendo o que você está fazendo, que você consegue viver essa vida e ninguém percebe. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O Senhor Jesus está vendo. E a Bíblia diz em Apocalipse 3,16: assim, porque és morto e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Em Jeremias diz: põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança. É tempo de corrermos para Jesus e pedir que Ele venha nos santificar, venha nos lavar. O Rei está voltando e nós não queremos ficar, Jesus. Nós não queremos ser lançados no inferno por causa dos nossos pecados escondidos. Mas nós trazemos os nossos pecados aos teus pés, Jesus.
E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que perdoe os nossos pecados. Ore, querido, ore que haja um clamor em ti. Assim como houve um clamor em Paulo. Se você quiser se ajoelhar aí no seu lugar, tenha liberdade para isso. Mas que haja arrependimento em nós. Jesus chama você para se arrepender nessa noite. É o convite que Ele te faz. Às vezes nós queremos estar para serviço com a face endurecida, o coração endurecido. Não queremos largar algumas manias, alguns pecados. Mas Deus está dizendo para você: se arrependa hoje enquanto é tempo. Se arrependa hoje enquanto eu te dou a oportunidade. Conserta a sua vida hoje. Que haja um clamor agora em nós. Levante sua mão. Clame por misericórdia. Clame por misericórdia. Jesus Cristo, Jesus Filho de Davi, nós clamamos agora que haja arrependimento em nós, que haja mudança de comportamento em nós. Denuncia agora os nossos pecados, Espírito Santo. Denuncia agora as nossas falhas, Espírito Santo. Não deixe que tenhamos um coração soberbo e achemos que nada é para nós, que a nossa vida já é santa demais. Senhor, quebra agora o nosso ego, Jesus. Quebra agora o nosso eu e denuncia os nossos pecados. Você que sente desejo de se ajoelhar, eu consigo ver algumas pessoas aos pés de Cristo. Você que sente desejo de se ajoelhar, não permita que nada te impeça de estar aos pés dele. Deus chama você para o verdadeiro arrependimento agora. Deus te chama para que você se entregue a Ele, para que você dê seu coração para Ele, que Ele cause dentro de você o arrependimento genuíno. O Espírito Santo te convencerá de todos os seus pecados, e você poderá dizer: Pai, pequei contra ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Pequei contra a tua face, Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa uma igreja que tem se prostituído, Senhor. Perdoa uma igreja que sente raiva uns dos outros, Senhor. Perdoa uma igreja que fala mal uns dos outros, Senhor. Perdoa os nossos ministros de louvor, Senhor. Perdoa nós, os pastores desta igreja, pelos pecados, Senhor. Perdoa o nosso coração, Senhor. Perdoa os nossos filhos. Perdoa os pecados dos nossos filhos, Jesus. Perdoa o pecado da tua igreja, Jesus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa se nós não amamos os teus filhos, Pai. Perdoa se tratamos mal aquele que o Senhor ama, Pai. Perdoa se não levamos a sério a tua obra. Perdoa se não oramos o bastante. Perdoa se não jejuamos, Senhor. Perdoa se não lemos a Bíblia o quanto deveríamos ler. Nos ajude a voltar para os teus pés, Jesus. Deus de nosso Jesus. Nós entregamos ao Senhor agora as nossas vidas. Só quero
Ele veio buscar uma noiva santa, uma noiva sarada, uma noiva limpa. Ele veio nos buscar. Ele veio, Jesus veio nos buscar. Glória, glória, glória a Deus. E o segundo chamado para você nessa noite é que você sirva a igreja de Cristo. Porque se estivermos bem ajustados, a igreja irá crescer, o corpo de Cristo irá crescer. Pode continuar. Então, querido, conserta a tua vida. Se arrependa dos seus pecados. E sirva o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Está voltando. Você pode agora orar, pedindo a Deus que toda semente da palavra dele que foi para você, que ela venha germinar em seu coração, que ela venha crescer e dar bastante frutos. Em nome de Jesus, que você hoje seja lavada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra dos seus lavados. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Jesus já havia lavado os pés de alguns discípulos. E Pedro disse: não, meu pé não, Jesus, os meus pés o Senhor não lavar, não vai lavar. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo no reino. Pedro disse: ai, Pai, então lava o meu cabeça, lava o meu corpo inteiro. Jesus disse: já estás limpos pela palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus nos lava. Eu sei que tem dias que é desagradável, mas ela nos lava. Você pode orar agora, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por este momento, por essa palavra. Te damos graças. Sabemos que o Senhor exalta o filho a quem tu amas. Se o Senhor está exortando alguns irmãos, como me exortou nesta palavra,
Eu sei que é porque o Senhor me ama e quer meu conselho. Nós te agradecemos por nos amar e se preocupar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir.